Bom dia, irmãos. Bom dia, senhoras e senhores. Quem está feliz, diga amém. Fala para o seu irmão como é que está o seu coração hoje. Está dormindo ainda? Não? Vamos para a palavra, queridos. Queridos, o tema da mensagem de hoje é desenvolvendo a minha fé. Diga para o seu irmão, você precisa. Não, desse jeito ele vai dormir, né? Vamos. Alô? Quem pode dar um glória a Deus bem alto em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Quem está acordado, diga amém. Então vire para o irmão do seu lado e diga para ele, você precisa desenvolver a sua fé. Amém, queridos? Eu não sei se você reparou, mas nesses últimos cultos, eu tenho falado muito sobre fé. E vou falar mais ainda. Na verdade, vou ensinar mais ainda sobre fé. Porque fé é importante, querido. Amém, queridos? Fé é importante. Eu vou mostrar para você que eu já falei algumas coisas que eu não vou falar hoje. E vamos acrescentar mais algumas. A Bíblia, como que a Bíblia define a importância da fé? Preste atenção. A fé é a forma estabelecida por Deus para que o homem lhe obedeça e receba as bênçãos que estão disponíveis de graça por ele na palavra. Eu já falei isso de outra forma. Querido, a fé é a maneira como Deus estabeleceu o relacionamento dele com o seu povo. Nós já lemos isso, mas eu não vou ler, só vou citar aqui rapidinho. Hebreus capítulo 11, ele fala assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardão significa recompensa. Querido, isso não é uma troca, você não está trocando nada com Deus. Você é filho, eu não troco nada com meus filhos, tudo que é meu é dos meus filhos. Então não é uma troca, é a maneira pela qual Deus, Ele construiu, a maneira pela qual Deus estabeleceu, a forma que Ele estabeleceu, para que você possa acessar aquilo que Ele já declarou que é seu. Quem está entendendo isso, diga amém. É muito importante, querido. Eu entendo que o Senhor tem nos dado um equilíbrio, até mesmo na nossa teologia da IAFAD. Um equilíbrio onde nós entendemos a importância, a extrema importância do nosso sacerdócio real. Do quartinho, do secreto, da vida com Deus, de oração. Hoje não é um culto de domingo, hoje é a festa de domingo, porque o culto é de segunda a domingo, amém, queridos? Todo dia tem que ter culto na sua casa, no seu quarto. O que é o culto? É adoração, é louvor, é palavra, é o Espírito Santo vindo, se revelando para você todos os dias. Isso está disponível para você. Agora, se você é tão bobinho e tão bobinha para só sentar à mesa do seu pai no domingo, essa é a razão por muitas vezes você não ter força para vencer algumas coisas. Querido, é muito sério. A nossa vida íntima com Deus, ela é muito importante, sim. Mas o que Deus está me abrindo o entendimento nesses últimos dias é que eu mando, né? Eu mando não, mas eu ensino que você tem que ir para o secreto. Mas você não vai poder ficar no secreto a vida inteira. Porque, querido, você tem que sair de lá para cumprir o propósito de Deus na sua vida aqui fora. Para a tua luz brilhar no meio das trevas dos outros, aqui fora. Para a tua fé em Deus derrubar os gigantes aqui fora. Porque tem gigantes, ou não? Sua vida é um mar de rosa? A minha não é. Bem que eu queria. Eu ia amar mergulhar nas rosas todo dia, glória a Deus. Mas não é.
Então nós precisamos entender o seguinte, é como se fosse duas asas. Se eu perguntasse para você, qual que é a asa mais importante de um pássaro? O que você ia dizer? A direita, né, pastor? A direita. Corta a esquerda. Qual que é a asa mais importante? As duas. E sabe como que Deus tem colocado no meu coração, e eu falo isso para você com toda certeza, Deus tem falado nesses últimos dias muito isso no meu coração. Que uma asa, querido, porque aqui, hoje nós estamos numa reunião de águias, porque o Senhor diz na sua palavra, que aqueles que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A Bíblia compara você a uma águia. E querido, e uma asa dessa águia, querida, eu vou dizer uma coisa para você, é o seu secreto com Deus, não adianta. Se você não tem vida com Deus, você pode chegar aqui, chorar, espernear, gritar, colocar a culpa em Deus, no diabo, em todo mundo que você conhece, que a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Porque você, para mudar de vida, você precisa entender que você tem que assumir uma responsabilidade com a sua vida. Você não pode ter uma vida irresponsável. Uma vida onde você acha que pode viver de qualquer jeito. E Deus vai ainda assim abençoar você. E Deus vai ainda assim te guardar, te proteger. Não. Tem um texto que já tem uns dias que está no meu coração, eu não preparei isso, mas, se eu não me engano, é Eclesiastes, que diz assim, quem cruzar o muro, a cobra o morderá. Existe um muro, eu não sei se você acredita nisso, mas a palavra diz, que como os montes estão em volta de Jerusalém, o Senhor Deus, Ele está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Existe um muro em volta de você e da sua família. Mas esse muro, ele só pode te guardar enquanto você está dentro da palavra. Se você sai da palavra, querido, você saiu da proteção de Deus. Então, é claro, o secreto é uma das asas que vai nos fazer voar em Deus. Mas a segunda asa é a nossa fé, querido. Porque não adianta você ir para o secreto e ouvir Deus e não acreditar naquilo que Deus está falando. Não adianta você receber de Deus e quando você sai do secreto, você não acredita que aquilo que Deus falou é verdade. Eu nunca vou cansar de falar isso aqui, querido. Você é o que a Bíblia diz que você é. E você precisa crer nisso em nome de Jesus. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Diga comigo, fé é certeza. Mais forte, diga, fé é certeza. Fé é convicção. Irmãos, olha para mim aqui, eu tenho mais certeza que Jesus está aqui do que eu estou vendo você. Porque eu creio na palavra do Senhor. Por exemplo, eu tenho convicção que Deus me ama. Eu tenho convicção que Deus me ama. Você sabe o que significa isso? O mundo pode me odiar. O mundo inteiro pode me odiar e me desprezar. Mas isso não vai me afetar, porque eu tenho convicção que Ele me ama. Irmão, quando eu tenho certeza que Deus me ama, nada e ninguém vai conseguir diminuir o meu valor. Amém, queridos? E entenda, cada um de nós recebemos uma medida de fé. Essa medida de fé que nós recebemos ela para ser salvos. Irmãos, eu vou falar rápido, vai ser uma metralhadora aqui hoje, amém, irmãos? Amém? Você vê com colete? Tira ele então, que tem que pegar tudo em você, amém? Tem que explodir tudo dentro de você aí, não fica com colete não, tira ele. Hoje nós vamos morrer aqui. Que isso, pastor? Toda incredulidade vai morrer, em nome de Jesus. Amém? Eu vou falar algumas coisas rápido aqui, então você vai anotando. Porque se você ficar aí preso, ficar ouvindo aqui, não vai dar certo. Olha, entenda bem. Quando uma pessoa, querido, ela é salva, quando ela entrega a vida dela para Cristo,
ali ela revela a medida de fé que Deus colocou em todas as pessoas. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, o apóstolo Paulo escrevendo uma carta aos Romanos, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Entenda bem, cada pessoa da face dessa terra, Deus repartiu uma medida de fé. É através dessa fé que a salvação chega para ela, porque nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos. Diga glória a Deus. É pela graça, querido. Nada do que você faça vai te dar direito à salvação. Pelo contrário, o direito que você tem é porque Jesus deu a vida dele por você na cruz. Então, pela graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Entenda bem, olha o apóstolo Paulo explicando: olha, nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Ou seja, a pessoa precisa crer em Jesus para que ela seja salva. Ela precisa crer. Por isso que nós temos que pregar o evangelho para as pessoas. Porque na pregação do evangelho, as pessoas vão conhecer esse Deus. E através desse conhecimento, elas vão acreditar nele. E através dessa fé, a salvação chegará para eles. Querido, Deus amou o mundo inteiro. Você acredita que todos os envolvidos na Lava Jato, Deus amou eles? Ah, não, pastor. Deus amou eles. Ah, eles também? Deus amou o mundo. Eles vão cumprir e deverão e precisam cumprir com a lei. Amém, queridos? Como todos nós. Mas Deus amou todos. Mas para a salvação chegar a eles, e a salvação é de graça, eles precisam crer. O mesmo apóstolo Paulo, ele prega aos Romanos e diz assim: mas como ouvirão se não há quem pregue? Por isso que você tem que pregar. Porque, querido, o fato de você pregar para alguém já faz aquela pessoa deixar de ser ignorante. Você sabia disso? Porque ela pode até dizer não, se ela não quiser. Mas o fato de você pregar, a partir daquele momento você deu uma chance para aquela pessoa, para que ela possa sair das trevas que ela vive. Então, a medida de fé que eu recebi de Deus, essa medida de fé, ela vem primeiramente para que eu seja salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É Paulo escrevendo aos Romanos, mais ainda. Com o coração eu vou crer, e com a boca eu vou confessar a respeito da salvação. Eu ouço a palavra, eu creio, e a minha boca confessa, alinhada com aquilo que está no meu coração. A salvação chegou para aquela pessoa. Irmãos, isso é tão fantástico, sabe por quê? Porque a pessoa pode estar no leito de morte. Se você pregar Jesus para ela, e ela crer, ela vai ser salva. Você sabe o que significa? Por isso que eu tenho certeza que todos da minha família vão ser salvos em nome de Jesus. Você sabe por que eu tenho certeza? Primeiro, porque eu nunca vou me negar a pregar o evangelho. Porque se você não tem coragem de pregar Jesus para a sua família, é porque você não quer a salvação deles. Mas eu tenho certeza, querido, que mesmo que seja no último fôlego de vida, todos da minha casa vão ser salvos em nome de Jesus. Então, a medida de fé que eu recebi, essa medida de fé que todos nós recebemos, ela veio primeiramente, para que a salvação chegasse a nós. Agora, me responda uma coisa, querido. Será que Deus, Ele estabeleceu a fé apenas para que você fosse salvo?
É evidente que não. Porque Deus sabia que aquelas pessoas que, ao serem salvas, ainda teriam um tempo de vida na terra, essas pessoas, Deus sabia que Ele precisava capacitar elas para vencer as batalhas do dia a dia. Eu já li esse texto para você. Esse aqui eu quero, acha para mim aí que depois eu vou pedir para você escrever, que eu não coloquei aqui. 1 João diz assim: essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Irmão, só tem um jeito de a gente vencer esse mundo aí. E olha, cada dia o mundo está pior. Tá ou não está? Hein? Cada dia está pior. Está ou não está? Só há um jeito de você vencer o mundo. É com a sua fé. Diga comigo, fé é certeza. Diga, fé é convicção. Diga, fé é vitória que vence o mundo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Por mais que você olhe para o cenário mundial e veja o mundo cada dia se destruindo mais, a imoralidade na vida do ser humano, a corrupção tomando conta de muitas pessoas, através da sua fé em Jesus e na sua palavra, você e a sua casa vão vencer em nome de Jesus. Fé é a vitória que vence o mundo. É através da fé que você vai vencer a você mesmo. Ou será que você é o único ser humano na terra que não tem também batalhas dentro de você? Situações que você enfrenta, lutas interiores, crises que às vezes você tem dentro de você. Ah, Deus, por que isso? Ah, Pai, por que aquilo? Ah, meu Deus, eu não entendo isso. Irmãos, é através da fé que nós vamos ter vitória sobre todas as coisas. Porque foi isso que ele disse. Fé, a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Então, eu recebo uma medida de fé para que eu seja salvo. Mas essa fé, ela precisa se desenvolver, querido. Se você quiser escrever aí, fé é algo que pode se ver e se medir. Está tudo na palavra de Deus. Irmãos, eu não estou ensinando nenhuma teoria para você que não. Eu estou dando palavra de Deus para você nessa manhã. Eu não estou dando nada aqui de mim não, querido. É do Senhor. Agora é você que tem que decidir se você recebe ou não. Porque eu não posso fazer como algumas mães às vezes fazem, de querer abrir a boca da criança e come, você tem que comer, senão você fica doente. Não, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, queridos. Quando eu olho para a IAFAD, eu não vejo só crianças que nasceram agora espiritualmente, mas eu vejo pessoas que estão crescendo em nome de Jesus. E se você está crescendo, querido, em nome de Jesus, você precisa começar a entender o seu papel no crescimento. 1 de João 5,4, leia aí. Eu não coloquei isso aqui, mas eu quero que você leia. 1 de João 5,4. Quem está entendendo, diga amém. Ah, pastor, eu queria tanto que a minha família fosse salva. A sua família vai ser salva mediante a graça, mas também mediante a fé. Por isso que alguém precisa pregar para essas pessoas. Alguém precisa ensinar para elas que alguém amou elas de tal maneira que teve coragem de morrer por elas. Ninguém tem coragem de fazer isso. O que diz? 1 de João capítulo 5, versículo 4, que diz? Porque todo que é nascido de Deus... Não, olhe para mim aqui. Porque todo que é nascido de Deus, vence. Olhe para mim aqui, irmãos. Porque todo que é nascido de Deus, vence. Irmãos, presta atenção. Eu não estou dizendo que na caminhada com Deus, nós não vamos ter, às vezes, algumas derrotas. Às vezes vamos. Que nós não vamos ser, às vezes, nos ferir. Às vezes vamos. Mas se você permanecer na palavra, sobre todas as coisas, é a Bíblia que diz, você será mais do que vencedor. Amém, queridos? Porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E o quê? Continue. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé.
Irmãos, olha para mim aqui. Eu sei que... Quem já viu alguém assim? Que olhando para o cenário que o mundo está, terrorismo, fome, imoralidade, você vê aquela cadeia, o presídio lá que teve guerra e morreram tantos, tudo com a cabeça cortada. Seja sincero, tem pessoas que quando olham isso, elas ficam até com medo de sair de casa. É verdade ou não é? Não é? Eu já vi casais dizendo, eu vou ter filho para colocar nesse mundo. Só que eu vou falar uma coisa para você. Sexta-feira, a minha filha, ela está numa escola da prefeitura, a Gabriela. E da janela da cozinha dá para ver o parquinho onde eles ficam. É de frente com a... E sexta-feira, a minha esposa gritou, falou assim, vem cá ver a Gabriela. E quando eu olhei a Gabriela de longe, eu vi a Gabriela assim, correndo no parquinho. Às vezes, aí algumas crianças estavam brincando e ela sozinha no cantinho, às vezes com vergonha de ir lá. Aí ia para a professora, e a professora falava para ela, vai não sei o quê. E olhando aquilo ali, e ela brincando ali. De cara, eu senti uma impotência. De olhar a minha filhinha lá, e eu comecei a sentir assim, poxa, eu não vou conseguir estar sempre do lado da minha filha. Alguém já sentiu isso como pai? Eu não vou conseguir sempre estar do lado dela. Eu não vou conseguir protegê-la nas batalhas que ela vai enfrentar. Mas, irmão, em nome de Jesus, na mesma hora o Espírito Santo veio. E sabe o que ele falou para mim? Você não, mas se você ensinar para ela o caminho, eu sempre vou estar com ela. Eu sempre vou guardá-la. Eu sempre vou protegê-la. Irmão, nós temos que ensinar a palavra para os nossos filhos. Você sabe qual foi o maior erro que a igreja começou a aceitar? É aceitar que a igreja tem que ensinar para os seus filhos. A igreja não tem que ensinar nada para os seus filhos. As crianças estão aqui, é evidente que nós vamos compartilhar a palavra com elas. Mas o ensino do seu filho tem que começar na sua casa. Eu não vou ler isso hoje, mas quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala para Timóteo assim, olha, eu me alegro de ver a fé que você tem, que veio da sua avó, da sua mãe, e foi transferida para você. Não queira transferir essa responsabilidade para a igreja, porque não é. A fé, os princípios na palavra precisam começar da sua casa para a igreja. Na verdade, na igreja nós deveríamos aprender um pouco mais, sim, mas eu creio que nós deveríamos, na verdade, celebrar aquilo que está sendo ensinado também em casa. Quem está entendendo isso, diga amém. Mas o que seu filho está aprendendo na sua casa? Você que tem filho, o que seu filho e sua filha estão aprendendo na sua casa? Então eles aprendem lá errado para a gente corrigir o certo aqui? É assim que vai ser? Você tem que ensinar, querido. Esses dias eu saí, Luana e Filipinho e Gabriela saímos de um lugar. Daqui a pouco a Gabriela virou para mim e falou assim, pai, a fé vem pelo ouvido. A fé vem pelo ouvido. Eu falei, amém, é isso aí, Gabriela. Nós precisamos ensinar, queridos. Amém, queridos? Eu não recebi uma medida de fé apenas para ser salvo. Essa medida de fé que eu recebi, ela também foi me dada para que ela cresça. E para que eu possa, através dessa fé, exaltar o meu Pai nessa terra. Fé é algo que pode se ver e pode se medir. Mateus capítulo 9, versículo 2 diz assim, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em um leito, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem de bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Eu já preguei sobre isso aqui. Aqueles 4 amigos que levaram o paralítico, o amigo deles, até Jesus, eles chegaram até a casa. Quando chegou na casa, a casa estava o quê? Quem está vivo, diga amém, pelo amor de Deus. Vocês estão comigo? A casa estava o quê? Aí o que eles fizeram? Não, cara, a gente fez tudo que podia. É melhor voltar. Foi isso que eles fizeram? Meu irmão, quem é da fé, da palavra,
Ele nunca vai desistir, querido. Você pode estar enfrentando o pior. Você pode estar com uma pessoa na tua casa que todo mundo está dizendo, esse não tem mais jeito. Mas se você crer, você vai ver a glória de Deus invadindo a vida daquela pessoa e transformando ela em nome de Jesus. Irmãos, eles chegaram até a casa e a casa está lotada, pode voltar. Voltar o quê? Nós viemos aqui e você veio paralítico, mas você não vai voltar paralítico. Eu não vou voltar carregando você, não. Você vai voltar caminhando, porque eu creio nesse Jesus que é poderoso. E eles olharam para o telhado, vamos descer pelo telhado mesmo, segura aí, amarra, vamos lá. Aí quando eles começaram, imagine um culto, imagine, querido, imagine essa igreja hiperlotada e que aqui fosse um telhado e eu estou pregando aqui, daqui a pouco o povo para, eu creio que até Jesus parou e eles descendo o paralítico. Espera aí, dá licença, cuidado, dá o pesado, dá licença. A Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, nem do paralítico, Jesus começou a operar na vida dele. Agora, pense comigo, assim como a fé pode ser vista, a incredulidade também. Verdade ou não? Assim como você pode ver a fé de uma pessoa, você pode ver também a incredulidade. Olha como ela é incrédula. Olha como que ele é incrédulo, olha como que ele não acredita. Vai na igreja todo domingo, mas não crê. Fé é algo que pode ser visto e pode ser medido, querido. Atos capítulo 14, versículo 8 diz: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Diga glória a Deus. Irmãos, olhe para mim aqui. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está te preparando para fazer aqueles que estão paralíticos voltarem a andar. E eu não estou falando só de doença. Eu estou falando de pessoas que estão em derrota, começarem a entender o amor de Deus, começar a entender o plano de Deus para elas. Tem gente que acha que foi um erro ter nascido. Tem gente que acha, eu fui um erro, meu pai e minha mãe, eles nem queriam que eu viesse nascer. Irmãos, somos nós que temos que levar a luz para essas pessoas. A Bíblia diz que Paulo, vendo que ele possuía fé para ser curado, ele diz para ele: levanta. Olha que coisa tremenda, irmão. Eu vou dar um nó na sua cabeça agora. Paulo não falou nem em nome de Jesus. Ué, mas não é no nome de Jesus, pastor? Só, querido, o apóstolo Paulo, esse camarada era forte, irmão. Um homem de Deus. Você sabe o que eu vejo disso? Que Paulo, ele tinha tanta consciência da fé que ele tinha em Jesus. E ele tinha tanta plena confiança e convicção na pessoa de Jesus, que ele creu, dele dizer para ele, ele tinha tanta certeza, era tão claro para ele que Jesus não queria ver aquele homem naquela situação, era tão claro para ele que ele estava em Deus e que não havia nada que pudesse interferir na comunicação, no Wi-Fi dele com Jesus, que eu creio que ele estava ali em nome de Jesus. Quem está entendendo isso? Ele estava ali em nome de Jesus. Em outras palavras, eu estou aqui com Jesus em mim. Eu estou aqui com a luz de Deus em mim para tirar você dessas trevas. Ele viu que ele possuía fé. Por quê? Por que ele viu que ele possuía fé? Porque, é claro, a fé vem pelo ouvir a palavra. É evidente que aquele homem ouviu algo. Paulo, com certeza, pregou para aquele homem. E no momento que ele viu, que ele acreditou naquilo que ele ouviu, levanta. E o homem levantou. Irmãos, em nome de Jesus, vocês vão começar a viver experiências sobrenaturais com Deus. Coisas que você vai dizer: meu pai, como que eu tive essa confiança de falar isso para a pessoa?
Porque a sua confiança está aqui, ó, na palavra de Deus. E você vai dizer, pode, mas quem te garante isso? É a minha fé. Mas a fé em quem? Em Jesus, na sua palavra. Amém? Tem mais. Lucas capítulo 7, versículo 9 diz: ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Esse texto fala do centurião de Cafarnaum. Os irmãos chegaram e falaram: olha, tem um centurião aqui, um homem bom de coração, construiu até uma sinagoga aqui para nós adorarmos a Deus. E alguém chegou para ele falando: olha, ele tem um servo doente lá, precisando de ser curado. Jesus se predispôs aí. Quando a informação chegou para o centurião disse assim: olha, Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa. Mas eu sou um homem de autoridade. Eu tenho soldados à minha volta. Que eu faço para ele, vai lá e faz isso. Eu falo para ele, vai lá e faça aquilo. E eu sei que o Senhor é de autoridade. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Mas diga uma, e o meu servo ficará curado. Jesus ficou admirado, irmãos. Porque, seja sincero, qualquer pessoa naquela época queria que Jesus entrasse na casa dele. Como Zaqueu, não é isso? Jesus entrou na casa de Zaqueu, não entrou? E foi uma obra poderosa que aconteceu, foi ou não foi? O homem que vivia todo errado na corrupção se converteu. Metade dos bens deu para os pobres, e a todos que ele prejudicou, restituiu 4 vezes mais, mas no centurião foi diferente. Jesus queria ir à casa e falou: Senhor, eu não sou digno. Mas diga uma palavra que é suficiente. Você viu o que Jesus falou? Que nem em todo Israel ele viu uma fé como a fé daquele homem. Irmãos, em nome de Jesus, quando você começar a tratar essa palavra com o devido valor e honra que ela merece ter, querido, você não vai precisar de muito não. Você só precisa de uma palavra para ver mudanças acontecerem na sua vida. Irmãos, o último domingo foi tremendo aqui. O entendimento que Deus nos deu de um reino de sacerdotes. Sabe, querido, sabe o que eu creio que vai acontecer? Não é que nós pastores não vamos estar aqui para te auxiliar, para te ajudar. Mas sabe o que eu estou vendo que pode acontecer aqui, dependendo de quanto o teu coração está aberto para tudo que está sendo ensinado nessa igreja? É vocês crescerem tanto espiritualmente, que quando você vier falar comigo, você não vai falar de problema, você vai falar de solução. Ou o contrário, você vai falar de problemas de outras pessoas, porque você já está tendo fé suficiente para vencer os que você está enfrentando, e agora você já está se importando com o dos outros. Não é que você não vai ter luta, todo mundo tem, mas quando a luta vier, você vai estar preparado em nome de Jesus para vencer. Irmãos, eu já vi pessoas dizendo: pastor, eu fiquei sentindo dor a noite inteira. Só que a minha alegria era saber que hoje de manhã eu ia estar aqui para o senhor colocar a mão em mim e orar. Olha a falta de entendimento da pessoa. Querido, a mesma autoridade que Deus me deu, Ele deu para todos vocês. A única diferença minha e sua é que Ele me deu mais responsabilidade que isso você. Porque você é responsável pela sua vida e por sua família. Eu sou responsável pela minha vida, pela minha família e por vocês. Como rebanho. De ensinar, de instruir. Jesus se admirou com a fé daquele homem, porque ele acreditava na palavra de Deus. Irmãos, ele não ficou preocupado, não, Jesus tem que vir aqui, ele tem que colocar a mão no meu servo, e ele tem que orar, e o meu servo vai ficar curado, não. Ele acreditava tanto em Jesus, que ele acreditava que só a palavra de Jesus era suficiente para que o milagre acontecesse. Irmãos, você tem que começar a acreditar mais na palavra. Olha, eu vou dizer uma coisa para você aqui que vai quebrar muitos paradigmas dentro do seu coração. Quando você começar a confiar mais na palavra, você vai parar de ficar se sacrificando. Porque muitos sacrifícios que as pessoas estão fazendo aí fora é porque elas não conhecem a palavra e não acreditam nela.
E por isso elas ainda estão no tempo da lei, sacrificando para obter algo que já é delas. Agora, quando você conhece, irmãos, conhecer a palavra é conhecer a pessoa de Jesus. É conhecer a pessoa do Espírito Santo, é conhecer o Pai. Amém, queridos? Mateus capítulo 6, versículo 30 diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus está explicando que as pessoas não devem andar ansiosas, preocupadas com a vez de comer, com a vez de vestir. As pessoas andando ansiosas por causa, irmãos, gente andando ansiosa por causa de conta, gente andando ansiosa. Deixa eu explicar uma coisa para você. Recebe isso aí agora em nome de Jesus. Você sabe qual é a sacada do diabo hoje? Ele quer roubar o seu tempo. Ele quer fazer você perder tempo com coisas, com besteiras, com coisas que não edificam. Porque se você gasta o tempo precioso que você tem para comer da palavra, para mergulhar na presença de Deus, e você fica perdendo tempo, se preocupando, perdendo tempo, se angustiando, perdendo tempo, ansioso por causa de alguma coisa, irmãos, o Deus que teve poder para te salvar, Ele tem poder para sustentar você, Ele tem poder para não deixar que nada falte na tua casa. Mas o diabo, ele quer isso. Ele quer que você fique apavorado, sabe? Você está tão preocupado com conta, com tudo, que você não desfruta da tua esposa, você não desfruta do teu marido, você não desfruta dos seus filhos. Você não desfruta da presença do Espírito Santo. Ele quer roubar o seu tempo, fazendo você perder tempo com coisas que não existem. Que não é o que ele disse: Marta, você está ansiosa, preocupada com muitas coisas. Maria ficou com a melhor parte, que dela não será tirada. Até aquilo que talvez você acha que é certo você está fazendo, você tem que parar e analisar se isso está roubando o tempo que você tinha que estar. É buscando a Deus e ouvindo de Deus, para que quando você for fazer algo, você seja cirúrgico naquilo que você vai fazer. Você seja cirúrgico naquilo que você vai fazer. Preciso. A fé é precisa, querido. Nós não vamos, é igual o apóstolo Paulo fala: eu não estou dando soco no ar, tentando acertar alguma coisa, não. Eu tenho um alvo. Então o diabo quer fazer você ficar perdendo tempo. Eu estou angustiado, pastor, porque meu marido... Para com isso, minha irmã. Até quando você vai ficar nessa derrota aí? O seu marido pode estar na mão do diabo, mas se você está na mão de Deus, o diabo vai ter que soltar ele. Tem que parar de dar desculpa, irmão. Parar de ficar perdendo tempo com coisas que não deve. Ô, irmão, é o seguinte, irmão. Te amo em Jesus, ó. Mas se você ficar com essa conversinha aí, irmão, para com isso. Eu não tenho tempo. Porque você sei o que falou de você. Deus abençoe. Porque a irmã mandou um abraço. Deus abençoe. Porque a irmã mandou. Não quero nem saber. Deus abençoe. Irmão, você tem um alvo. Aí ele começa a explicar: não tem que andar ansioso. Se Deus veste o campo, se Deus alimenta as aves do céu, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Quem está entendendo, diga amém. Mateus capítulo 8. Mateus 8, 25 e 26 diz assim: mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos. Mateus 8, 25 e 26. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. E perguntou-lhes então Jesus: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Irmãos, os discípulos estavam no meio de uma tempestade. Todos nós aqui enfrentamos e estamos sujeitos a enfrentar tempestades. Amém, queridos? Só que eu quero dizer uma coisa para você. Se Jesus está no seu barco, fique em paz. O barco vai chegar aonde ele tem que chegar. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Durante o percurso, use a autoridade que Deus te deu. Quando o vento se levantar, entenda bem, Jesus, quando falava com o Pai, ele falava com muito amor e temor. Amém, queridos? Mas quando ele se dirigia ao mal, ele se dirigia com autoridade.
o mar, o vento quase derrubando o barco. E eles ali, Jesus, o senhor não se importa conosco? Nós estamos morrendo. Jesus acorda tranquilo ali no meio daquela tempestade. Isso aqui é tremendo. O nosso nível de fé realmente vai estar crescendo quando você conseguir dormir no meio da tempestade. E não é dormir de estar aquele sono da morte, não. É um sono do descanso de Deus. Se alguém dizer, eu não consigo, eu não entendo, por que você consegue ficar tranquilo com essa cara de paisagem? No meio de tudo isso que você está enfrentando. Ué, porque eu tenho uma fé em Deus. Ué, eu creio no Deus que eu sirvo, irmão. Ou eu creio nele ou eu não creio, eu creio. Jesus levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, todo acalmou, falou, por que vocês são tão tímidos? Homens de pequena fé. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, a timidez não é qualidade, timidez não é qualidade. A gente até entende, às vezes, uma criança que está... Mas aqui, se aquilo ali começa a paralisar, seja até uma criança, você já tem que começar a se posicionar. É claro, a subjetividade de cada um, às vezes tem pessoas que são um pouco mais retraídas, mas a timidez não pode me impedir de chegar onde Deus quer que eu chegue. E se está impedindo, isso não é de Deus, querido, não pode. Quem está entendendo, diga amém. Mateus capítulo 15, versículo 28. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça assim contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Aqui fala da mulher cananeia. Ela ouviu falar que Jesus estava passando, começou a seguir ele. A filha dela estava moribunda em casa, quase morrendo. E ela começou a falar, e os discípulos, Jesus atende ela, está incomodando. De repente Jesus para, olha para ela e fala assim, ó, não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E até antes disso ele fala, eu vim para as ovelhas de Israel. Só que aquela mulher perseverou. Irmão, quando você tem uma fé sólida em Deus, pode vir resposta negativa de quanto é lado. Você vai perseverar em nome de Jesus. Aí o que acontece? E Jesus fala, olha, eu não posso dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Porque você tem que se tornar filha. Não adianta você querer só um milagre. Você tem que querer ser filho desse Deus de milagres. E para ser filho, você tem que receber Ele. Só que entenda bem, aquela mulher não parou, mas ela vira para Jesus e fala, tudo bem, Jesus, eu entendi, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Você sabe o que ela está querendo dizer? A minha filha não precisa de muito para ela ser curada, transformada, liberta, não. Um pouquinho dessa virtude que sai de ti, que você liberar, Pai, ela já vai ficar curada. Jesus parou, irmão, e olhou para ela e falou assim, ó, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Por que Jesus falou que a fé daquela mulher era grande? Sabe por quê, querido? Em primeiro lugar, porque ela não desistiu. Olha, sabe tudo isso que às vezes você tem enfrentado na sua vida? Se você não desistir e perseverar nessa palavra, você vai ver a glória de Deus em todas essas áreas. Ele disse, grande é a sua fé. Diga graças a Deus. Fé é algo que pode ser visto e pode ser medido. Jesus viu a fé daquelas pessoas, como ele viu também a incredulidade. Se tem uma coisa que mais entristece a Deus é a incredulidade. Porque mesmo depois de tanto que ele fez por nós, ainda existem pessoas que não acreditam. Jesus ele viu a fé das pessoas, ele viu a incredulidade delas. O próprio Senhor Jesus, na sua terra natal, ele não operou milagres, ele não operou tantos milagres. A Bíblia fala sobre isso. Porque na terra dele, as pessoas olhavam para ele e diziam assim, esse aí não é o filho de Maria, não é o filho do carpinteiro. Na própria terra dele. Então é necessário que a sua fé venha se desenvolver, querido. Irmãos, se você tiver que mostrar alguma coisa para a sua família, mostre a sua fé, não mostre incredulidade. Amém? Mostre fé, não mostre incredulidade para as pessoas. Vai ter momentos na nossa vida que o nosso único recurso que a gente vai ter é a nossa fé. Você vai dizer, pastor, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. Tudo bem.
Basta você ter fé. Se você tem fé, as coisas vão acontecer. Porque a sua fé não está numa imagem, a sua fé está em Jesus, vivo e poderoso. Amém, queridos? Nós precisamos esclarecer um mal-entendido hoje, querido. Abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 17, versículo 19. Muitas pessoas alegam, não, pastor, eu não preciso de ter uma grande fé, não. Porque Jesus falou do grão de mostarda. Eu ia até trazer hoje, a minha esposa até, ela tinha recebido da irmã, ela me deu e eu esqueci de trazer. Você já viu um grão de mostarda, como é que ele é? Tem um aí? Tem? Dá um para mim? A irmã está preparada, irmão. Que negócio que é esse, irmão? Ah, está tudo combinado com o Espírito Santo aqui, irmão. Olha aqui. Olha aqui. Jesus Cristo poderoso. Eu de perto estou quase não vendo, irmão. Olha aqui, ó. Um grãozinho pequenininho. Alguém já viu? Quem nunca viu um grão de mostarda? Como a Bíblia fala. Quem nunca viu? Meu Deus do céu. Quem já viu? Todo mundo já viu então? Você já viu? Já viu também? O grão de mostarda? É um grãozinho, uma sementinha, pequenininha. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 17, 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. E nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eu vou falar um pouco desse caso lá no final também da palavra. E tudo bem. Jesus estava no Monte da Transfiguração, e lá embaixo estava acontecendo uma confusão. Um pai trouxe um filho endemoniado, pediu para os discípulos expulsar. Os discípulos de Jesus, eles não conseguiram. Jesus desce e começa um diálogo com ele, e depois expulsa o demônio, o menino fica livre, e os discípulos começaram a ficar assim, mas por que a gente não conseguiu expulsar? Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus então chega e fala, olha, porque a fé de vocês é pequena. Mas irmãos, olha que interessante. Se a minha fé não tivesse que ser desenvolvida, se a minha fé ela tivesse que ficar na mesma medida, desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, uma fé só para ser salvo, e uma fé que não serve para mais nada do que eu estou vivendo nessa terra, se a minha fé não for suficiente, entenda bem, Jesus não falaria algo que poucas pessoas observaram. Porque olha o que Jesus está falando, porque a fé de vocês é pequena, mas ele chega e fala assim, eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, parece uma contradição isso. Jesus fala para eles que eles não conseguiram porque a fé era pequena. Aí chega e diz assim, porque se você tiver, eu tenho certeza que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai, através dessa fé, você vai conseguir mover coisas grandes na sua vida. Irmãos, não parece uma contradição isso? Ele disse que a fé deles era pequena, mas disse que se eles tivessem fé do tamanho de um grãozinho desse aqui, era suficiente. Mas não é uma contradição. Somos nós que às vezes não mergulhamos mais na palavra para entender. Marcos capítulo 4, versículo 30. Marcos capítulo 4, versículo 30. Quem quiser conhecer o grão de mostarda e não conheceu e ficou tímido de falar, pergunta para a irmã depois aqui. Amém? É? Não, mas então me dá então. Amém. Vou usar à noite. Eu queria ter preparado, porque eu terminei de preparar essa mensagem, foi ontem. Porque aí eu ia durante a semana comprar esse grão de mostarda para dar para todo mundo, para você ver como é que é, né? Não é para você fazer um salamaleco lá em casa não, amém, irmãos? Fazer um xalamacalaia, pronto, e vamos... Não é nada disso não. Amém? É só para você saber o que é, amém? Senão já tem irmão que já vai, aleluia, grão de mostarda, aleluia, aleluia, aleluia. Não, aleluia nada. Não, irmão, o ser humano é muito místico, sabia? Tem crente macumbeiro, você sabia que tem? Tem. Ele fica atrás de... Eu preciso de alguma coisa, me dá um negócio aí, irmão, me dá um negócio aí, me dá uma arruda, me dá alguma coisa.
Crente na macumba. Tem uns aqui que são ex-macumbeiro, crente macumbeiro. Tem. Marcos capítulo 4, versículo 30. Quem achou, diga amém. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Jesus falando. É como um grão de mostarda. Leiam comigo. Irmão, como que é gostoso aprender a palavra de Deus. É como um grão, leiam comigo, é como um grão de mostarda, não é isso? Que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez o quê? Plantado. O que acontece com ele? Uma vez plantado, cresce. Uma vez plantado, cresce. Ou seja, quer dizer que o grão de mostarda, ele fica assim a vida inteira? Quem está entendendo agora? Quem está entendendo? Uma fé do grão de mostarda é uma fé que cresce, querido. É uma fé que cresce. Aí vem aquele... Eu já falei isso, eu já até cantei isso. Se tiveres fé como um grão de mostarda. Eu já até cantei várias vezes. Mas eu acho que a música não está errada não. Porque o entendimento tem que ser é que a fé como um grão de mostarda é uma fé que cresce. Uma vez plantada, cresce. E o que acontece? E se torna uma das maiores plantas. Com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Oh, aleluia. Uau! Você sabe o que Jesus está ensinando? Que olha, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Que é a menor semente. E aqui, em nome de Jesus, eu estou falando isso cheio do Espírito Santo para você. Não despreze os pequenos começos. Mas persevere naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque vai crescer. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Que uma vez que ele é plantado, ele cresce, irmão. E se torna uma árvore. Onde até as aves do céu, nos seus ramos, tem traduções que diz, vem aninhar-se. Ou seja, vem formar os seus ninhos. Começa às vezes pequeno. Mas vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo, até que pode dar sombra para quem está aí, ó, lá fora. Você sabe por que Deus está falando no meu coração? Que se você entender o quanto é importante a sua fé, para o teu relacionamento com Deus e com pessoas, se você conseguir entender o quanto a sua fé é importante, e aprendeu a desenvolver a sua fé, querido, vai chegar um momento que a sua fé vai estar tão forte em Deus, que você vai ter fé para abençoar até outras pessoas. Porque as aves vêm para ficar na sombra daquela árvore, que era só uma sementinha. Já está acontecendo isso aqui na IAFAD, na vida de algumas pessoas. Mesmo você achando que você... E isso está errado, você não tem que se achar que você não é nada. Já pregamos isso aqui, amém, irmãos? Você é filho do rei, você é rainha, você é príncipe, você é princesa, você é nobre. Mas mesmo você achando assim, eu não sei nada da palavra. E já tem gente que, eu começo a falar um pouquinho, ela já vai encostando. Fala aí, fala mais, eu gosto quando você fala. Quando você fala, me dá uma paz no coração. Nossa, você está tão diferente, cara. Você está fazendo bem isso aí para essa igreja aí. Você está um cara positivo, você está um cara para frente. É. Mas é porque eu estou aprendendo a palavra. E a palavra está gerando fé no meu coração. Irmão, você não está entendendo o que nós estamos pregando hoje aqui, irmão? Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Aleluia, pastor. Está pensando em frango? O que é isso, irmão? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando é plantado ele cresce. A sua fé tem que crescer, querido. Eu vou te dar um sinal que o Espírito Santo está falando no meu coração para dizer para você. Sabe qual é um sinal que a sua fé está crescendo? É que os desafios estão começando a ser maiores. É, pastor.
eu quero viver coisas grandes em Deus. Ah, é? Quem quer viver coisas grandes em Deus aqui? Tem uns que já são espertos, já sabem o que eu vou falar, né? Então nem levanta a mão, fica assim, né? Quem quer viver coisas grandes em Deus? Então se prepare para grandes desafios. Ah, não, pastor, eu quero grandes bênçãos, mas não grandes problemas. Os desafios vão vir, querido. Quanto maior a fé, porque a fé, quando ela cresce, ela vai te fazendo avançar em Deus. E prosseguir em Deus. E vai aumentando o desafio. Então o maior equívoco que as pessoas pensam é esse. Ah, não, se tiver uma fé de um grão de mostarda é suficiente. Não é não. Essa fé de um grão de mostarda é a fé que cresce, que se desenvolve. Irmão, se você até hoje, depois de tanto tempo caminhar com Jesus, ainda está se embaraçando com algumas coisinhas na sua vida, coisas lá do início, como é que você quer alcançar, ganhar a sua família, alcançar tudo aquilo que Deus tem para você? A sua fé tem que se desenvolver, querido. E olha, um sinal de que a nossa fé também não está crescendo é que a gente vive se embaraçando com as mesmas coisas. Quem entendeu isso, diga amém. Quando a sua fé cresce, você não vai se embaraçar mais. Você vai avançar. Diga graças a Deus. Pastor, quem está entendendo até agora, queridos? Talvez, pastor, eu entendi. Quando eu fui salvo, eu só fui salvo mediante a graça de Deus, mediante a fé, a medida de fé que eu tive para ser salvo. Eu não sei se você vai entender isso como heresia, mas não é. Eu até acredito que a pessoa não precisa de muita fé para ser salvo. Porque o ladrão na cruz só falou para Jesus assim: lembra de mim quando você entrar no paraíso. Não foi isso? Foi ou não foi? Eu acho que para as pessoas ser salva, não precisa de muita fé. E eu creio que Deus fez isso de propósito, para que não tivesse dificuldade para alguém ser salvo. Para você ser salvo, você não precisa de muita fé. Você precisa receber e crer em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Jesus enviou para morrer por você na cruz. E com a morte dele na cruz, a salvação chegou para aquele que crê. Agora, para viver nesse mundo, você precisa de fé, irmão. Precisa ou não precisa? Porque às vezes as nossas maiores batalhas, eles começam dentro da nossa própria casa. Aí você precisa de fé. Como é que você vai crer que a sua vida financeira vai se desenvolver no meio de crise? Só através da fé, irmão. Se você for basear em fatos que você está vendo, você vai acreditar que alguma coisa vai melhorar? Não vai, irmão. Só tem coisa negativa, televisão, no rádio, todo mundo. Você para para o jornal, você torce o jornal, sai sangue. Se você não crê, meu irmão, você vai no meio da enxurrada que está indo aí, esse povo aí fora aí. Querido, entenda uma coisa. Aí você pergunta: pastor, amém, eu já entendi. Mas eu preciso aplicar isso na sua vida. Não adianta eu dar uma palavra só de inspiração para você. Essa palavra tem que ter uma aplicação prática na sua vida. Aí você pergunta: então, pastor, como que eu posso então desenvolver a minha fé? Colossenses capítulo, ou melhor, Romanos 10, 17. E depois Colossenses 3, 16. Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Olhe para mim aqui, querido. Você quer desenvolver a sua fé? Quem quer que a sua fé cresça, em nome de Jesus? Hein? Quem quer? Cadê sua Bíblia? Levante ela. Pode ser o smartphone, o tablet, ou o que você tiver aí. Olha aqui, ó. Coma da palavra. Irmãos, em nome de Jesus, preste atenção aqui. A sua fé nunca vai desenvolver para que você possa acessar águas mais profundas em Deus, se você coloca a palavra de Deus em último lugar na sua vida, ou até em segundo lugar. A palavra de Deus tem que ter um lugar de honra e de destaque na sua vida. A palavra de Deus tem que ser prioridade na sua vida. Se a Bíblia... Irmão, deixa eu explicar uma coisa para você. Uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias. Olha para mim aqui. Essa Bíblia aqui, ó, isso aqui é apenas um livro. Essa aqui não é a espada da verdade.
Não, pastor, não. Essa aqui não é a espada da verdade. Que Paulo descreve lá em Gálatas capítulo 6, se eu não me engano. Efésios ou Gálatas? Gálatas, né? Efésios 6. Essa aqui não é a espada da verdade. Isso aqui é apenas um livro. A espada da verdade é quando as palavras desse livro são pregadas a você e você recebe essa palavra no teu coração e você crê nessa palavra e quando você abre a sua boca, você lança essa palavra. Essa é a espada da verdade. É quando a palavra, você recebe ela no teu coração e você crê, você acredita, você agarra nela com unha e dente, como diz lá fora. E quando você abre a sua boca, você declara essa palavra sobre os fatos que você está vivendo. Isso é a espada da verdade. Isso aqui é só um livro que não vai ter efeito nenhum na sua vida. Alguém é curado só de carregar o remédio? Irmão, aquela tosse de cachorro. Fui lá no médico bom. Oh, gente, esse médico é bom, o melhor médico de São José dos Campos, é? E aí, o que ele fez? Ah, ele me deu esse remédio aqui. Ah, é? E aí? Tá aqui. Ô, cabeçudo. Toma o remédio, rapaz. Irmão, o remédio só faz efeito quando eu tomo. A palavra que funciona é aquela que eu recebo, é aquela que eu creio e é aquela que eu coloco em prática na minha vida. Essa Bíblia aí, você pode trazer 300 Bíblias. Pastor, agora eu vou vencer. Acabei de comprar uma carreta de Bíblia. Está aí fora aí, ó. Onde eu for, a carreta vai comigo. Vamos lá. Aí, eu tô com... Ah, irmão. Para, irmão. É por isso que tem um monte de gente na igreja, irmão, que vive, ó, para baixo, para cima toda hora. A palavra que vai funcionar é que você coloque em prática na sua vida. É o remédio que você toma. Quem está entendendo? Amém, queridos? A fé vem pelo ouvir a palavra. O segredo está na palavra de Deus. Irmãos, posso falar uma coisa para você? Eu cheguei à conclusão que se eu não ensinar você a mergulhar na palavra, até o secreto vai ser sem graça para você. Vou fazer o que o pastor falou, né? Entra no teu quarto, fecha a porta. Aí vai lá, fecha a porta. Né? Até amarraram. Aqui, ó. Entra, pastor falou, entra no quarto, fecha a porta. Então, fechei a porta. Está aqui. Entra no quarto, fecha a porta. Fechei. E agora? Fala com teu Deus. E aí? Beleza? Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória, 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 glória. Irmão, desse jeito é uma droga, é uma porcaria. É melhor estar na presença de qualquer pessoa desse mundo que estar na presença de Deus desse jeito. Mas sabe por que o secreto é sem graça para você? Porque você não entendeu ainda. Que quando você entrar num lugar e começar a falar com Ele, não é um monólogo onde você fica falando sozinho. É um diálogo onde você fala, Ele ouve, e Ele fala, e você ouve. Aí, na verdade, irmão, sabe o que vai acontecer? Sua esposa vai ter que estar batendo, bem, amém, glória a Deus, vai para o céu? Você vai para o céu, amor? Você entrou aí, não sai? E eu também, estou precisando. Né, irmão? Você vai falar assim, é maravilhoso. Eu tenho Jesus todo dia comigo. Eu amo o jeito que Deus usa o Alessandro Vilas Boas. Aquele que canta, eu não trouxe nada para a mesa. Ele fala de um jeito nas canções dele, com uma intimidade com Deus, que chega a ser engraçado. Tem uma canção que os irmãos ficam cantando aqui, que ele está cantando no violão, ele está gravando lá, ele está cantando, e os irmãos orando, né? Aí daqui a pouco ele está assim, oi Jesus, o que você quer fazer agora? Quem olha isso, mas esse cara é louco, está chapado. Fumou droga no mínimo.
Aí ele fala assim: oi, Jesus, se eu te pedir, você me beija. Que isso? Se eu te pedir, você me beija? Como dizia minha avó, cruz credo, desconjuro. É claro que você não vai entender isso. Você não tem intimidade. Se você tiver intimidade com ele, você vai dizer: depois de beijar ele, você me beija também. É tão natural a intimidade que os filhos têm com os pais, é verdade ou não é? De correr, abraçar. Não tem protocolo, não tem formalidade. Tem formalidade entre pais e filhos? A Gabriela, irmão, o Filipinho, eu já estou falando para ele: não faz isso, pelo amor de Deus, filho. Que a Gabriela é o seguinte: se eu for amarrar o cadastro, ela já pula em cima de mim. Vai lá, cavalo, vai lá, cavalo, vai lá. A Gabriela, se eu parar um pouquinho, eu já virei cavalo, na mesma hora. E o Filipinho, com 10 anos, que está quase do tamanho da mãe, que não precisa de muito também, glória a Deus. Está quase do tamanho da mãe. Irmão, o Felipe tem uma mania de eu estou andando assim, daqui a pouco ele pula assim. E gruda, que eu estou quase caindo. Eu falei: filho, não faz isso, você quebra minha coluna, irmão, você está grande. Às vezes ele dorme no sofá para pegar no colo, eu já estou: oh, Jesus, me ajuda aqui. Não tem protocolo entre pai e filho. É intimidade, querido. Quem tem pai e mãe ainda? Beija o seu pai. Beija a sua mãe. Quem tem filhos? Beija os seus filhos. Abraça eles. Porque um dia você não vai ter isso mais. Amém, queridos? Tudo é a palavra de Deus. Quanto mais intimidade, quanto mais conhecimento da palavra, mais intimidade você vai ter com Deus. Porque você quer conhecer Deus? Quem quer conhecer Deus? A gente não canta isso? Eu quero conhecer Jesus. Você quer conhecer? Aqui, ó. É a palavra dele. Quanto mais você mergulhar na palavra, mais você vai conhecer ele. E quanto mais conhecimento de alguém, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais confiança. Amém, queridos? Já vou terminar, querido. Vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Diz assim, irmão, eu vou falando o versículo, você anota e eu vou lendo, amém? Senão daqui a pouco já é meio-dia. Vamos lá. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Olha o que o apóstolo Paulo está escrevendo lá à igreja, dizendo assim: olha, que a palavra de Deus habite em vocês ricamente. Na João Ferreira de Almeida, revista corrigida, diz assim: que habite abundantemente a palavra de Deus. Querido, o que é abundante para você? Hein? O que é abundante? Abundante é o quê? É bastante, é muito. A palavra tem que habitar em você com abundância. Irmãos, é fácil saber quando a palavra está habitando com abundância em alguém. Pega um copo para mim aí, por favor. Rapidinho, rapidinho. Olha aqui, ó. Você quer saber quando a palavra habita abundante em alguém? Olha aqui, ó. Está abundante? Irmão, fala, se não joga água. Amém, glória a Deus. Está abundante ou não? Está abundante? Está abundante? Esse lá está falando um pouco. Tá ou não está, irmão? Está abundante ou não? Está abundante? Eu não vou jogar mais, que eu estou com sede. Está abundante? Fica aqui. Você sabe que é muito fácil saber. Desculpa a redundância. É muito fácil identificar quando uma pessoa
quando a palavra de Deus está abundante em alguém, você começa a conversar com ela. Você pode começar a falar do Corinthians, que só Jesus tem poder, irmão. É Deus para guardar, né, irmão? Para proteger. Você começa a falar do Corinthians, daqui a pouco sabe o que sai? Palavra de Deus. Mas esse Corinthians agora está vencendo, mas estava na derrota. Irmão, mas você sabe como é que é, né? A gente não pode aceitar a derrota, né? Nós somos mais que vencedores. Você está falando do Corinthians ou de mim? Não, estou falando de você. Não, mas eu estou falando do Corinthians, mas eu estou falando de você agora. Não, mas eu estou falando do Corinthians, mas agora estou falando de você. Começa a falar, você está vendo como é que está a situação aí fora? Quantos jovens se perdendo e tal. Ai, meu Deus, quando eu penso no meu filho, mas a Bíblia diz, né, que os nossos filhos é a herança do Senhor. O quê? Foi Deus que deu ele para você. Então como é que Deus me deu um negócio daquele jeito ali? Não, é que Deus deu ele para você cuidar e instruir ele. Se você não fizer seu papel, não adianta você cobrar o seu filho. Agora, você sabe o que é a maior tristeza que eu tenho? Fica aí, você está tranquilo, fica aí. Você sabe qual a maior tristeza que eu tenho? De ver gente que diz que é cristão, que você começa a conversar com ele, você não vê uma palavra saindo dele. Eu conversava com o irmão ontem, ele dizia, pastor, eu estou trabalhando com uma pessoa, e eu vi que Deus não me colocou ali à toa, não é só para eu ganhar dinheiro e sustentar minha família, mas esse rapaz é meio perdidão, mas eu percebi que um pouquinho que eu falo com ele, ele já está ouvindo. Posso falar a verdade para você? Não fica triste comigo, não. Vocês não vão ficar tristes comigo. Vocês vão ficar tristes comigo. Posso falar agora para você? É impossível alguém estar cheio de Jesus e isso não tocar as pessoas que estão em volta dela. Querido, se não tem ninguém da sua família querendo Jesus, tem alguma coisa errada com você, não é com eles não. Querido, se não tem ninguém querendo Jesus lá do seu trabalho, o problema está em você. E você não precisa ter um curso para dizer, olha, está aqui o meu diploma, tá? Não, você só precisa estar cheio da palavra. Que no dia a dia, você vai começar a molhar a terra seca dessas pessoas. E você começa a molhar elas, daqui a pouco a semente é plantada, daqui a pouco a pessoa está querendo, eu quero Jesus, eu quero conhecer Jesus. Agora, eu fico bobo de ver, pastor, eu trabalho 20, 30 anos nessa empresa, Quantas almas você ganhou para Jesus? Nenhuma. Eu nem vou falar o que eu pensei aqui, porque vai falar que eu estou ofendendo os irmãos. Você não ganhou ninguém para Jesus? Em 20, 30 anos? Você não influenciou ninguém naquela empresa? Não, pastor. Eu fiquei 5, 1 ano, 6 meses, 3 meses. Fiquei 10, 20 anos no lugar. Mas teve várias pessoas que, para a honra e a glória de Deus, o que Jesus colocou em mim, eu toquei a vida delas. A palavra tem que habitar ricamente em você, querido. E não adianta, para habitar tem que beber. Diga comigo assim, para encher, tem que beber. Quem tem sede, vinde a mim, e eu lhe darei da água da vida. Quanto mais da palavra. Às vezes a gente gasta tempo com tudo. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mentira. Quem vai no banheiro? Fazer o número 2. Quem vai? Quem não vai, seja curado agora, em nome de Jesus. Você vai no banheiro? Leva a Bíblia. Meu Deus, pastor. Xalalala, nada. Para de palhaçada. Para de graça. Até quando você vai ficar nessa religiosidade sua? Eu só não entro com a Bíblia no banheiro porque o meu celular não é prova d'água. Que eu vou arrumar um que é daqueles que pode molhar, que eu vou entrar lá. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, irmão. Você tem que se encher da palavra de Deus. Agora, você só ouve a palavra na igreja, irmão. Você é um preguiçoso. Você é uma preguiçosa. Você só lê a Bíblia aqui porque eu prego. Se o dia que eu chegar aqui, hoje não tem culto, amém.
Hoje é só churrasco. Glória a Deus. Deus está nesse lugar. Irmãos, é impossível quem está cheio da palavra. Você vai no churrasco, daqui a pouco a palavra já está tocando alguém. Você vai no aniversário, a palavra está tocando alguém. Irmão, você vai no velório, a palavra vai tocar. Porque você está cheio, quem está cheio vai transbordar. Amém? Quanto mais da palavra, maior será o meu nível de fé. Querido, a fé só irá operar no nível do nosso conhecimento da palavra. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Você está entendendo? Quanto mais da palavra, mais conhecimento de Deus, mais a minha fé vai crescer. A fé opera no nível de conhecimento que nós temos. Por isso que eu creio que não precisa de muita fé para ser salvo. Mas precisa de fé para vencer. Para vencer a si mesmo, para vencer as lutas da vida. Para vencer, muitas vezes, um estado que algumas pessoas talvez te colocaram e disseram: você nunca vai ser nada, você nunca vai virar nada, você nunca vai sair dessa. Para você reverter isso, você tem que ter fé. Mateus 22, 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Diga Escritura e poder de Deus. Diga palavra e poder de Deus. Quem quer conhecer o poder de Deus? Não, você não entendeu o que eu estou falando. Que o poder de Deus é o poder que pode reverter qualquer situação. O poder de Deus é o poder que faz o médico que desenganou aquela pessoa voltar atrás e dizer: você está curado. O poder de Deus é poderoso para restaurar qualquer casamento que está destruído. Quem quer conhecer o poder de Deus? Você tem que conhecer a palavra primeiro. Errais por não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus. Oséias 4,6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Não existe sacerdócio real sem a palavra, sem o conhecimento e a prática da palavra. É só baboseira entrando dentro do quarto e fingindo que está falando com Deus. Você está entendendo, querido? Amém? João capítulo 8, versículo 31 diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, você precisa permanecer na palavra. Para conhecer a palavra, você tem que permanecer nela. Não é conhecer para permanecer. Você precisa permanecer porque você já tem recebido. Você já tem pleno acesso. Você precisa permanecer para conhecer. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. João capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Irmãos, preste atenção que eu vou dizer para você. A palavra de Deus não é um livrinho de conto de fadas. A palavra de Deus é viva. Quando você começa a comer dessa palavra, quando você começa a buscar essa palavra, algo começa a acontecer dentro de você. A palavra de Deus é viva. É impossível alguém, querido, é impossível alguém ter contato com a palavra e nada acontecer. Porque a palavra de Deus é viva. Não é um livro, é o próprio Deus.
João capítulo 1 diz o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a luz do mundo. O que isso quer dizer, querido? Quando eu estou falando da palavra de Deus, eu estou falando do próprio Jesus. Irmãos, enquanto eu estou pregando aqui, se o teu coração está aberto, você não está recebendo só a palavra, você está recebendo o próprio Deus entrando em você. É a vida de Deus. É o Zoe. É a vida de Deus. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 8 diz: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Querida, a palavra tem que estar no meu coração. Quando a palavra está abundante em mim, a palavra está no meu coração e a palavra está na minha boca. Você não precisa abrir a Bíblia, mas se quiser anotar, anote. Lucas 1,37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Diga isso para mim. Porque para Deus nada é impossível. Mas sabe o que a Bíblia fala em Marcos 9, 23? Que se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Quantos creem que para Deus nada é impossível? Quantos creem? Olha que coisa engraçada. Todo mundo diz que crê que para Deus nada é impossível, não é verdade? Mas você também crê que tudo é possível para o que crê? Não, eu creio que para Deus nada é impossível. Mas você também crê, você também acredita que se você crê nesse Deus, tudo é possível para você? É muito forte isso, querido. Irmão, você não vai aceitar nenhum mal mais dentro da sua casa. Você não vai aceitar o casamento cheio de confusão, gritaria dentro de casa. Você não vai aceitar seu filho sofrendo. Porque você vai dizer: eu creio que para o meu Deus não há nada impossível. E também creio que essa mesma palavra declara que tudo é possível para aquele que crê. Então, se eu creio, é possível. Diga comigo: se eu creio, é possível. Olhe para o seu irmão e diga: se você crê, é possível. É possível ou não? É possível? Quem tem sonhos aqui? Você tem sonhos? Isso é impossível para Deus? Hein? Você crê que Deus é poderoso para realizar os sonhos? Para reverter as situações? Para mudar um diagnóstico? Você crê nisso? É possível então. Se você crê, é possível. Ah, pastor, eu tenho sofrido tanto com os meus filhos. Você crê que seus filhos são bênção? É impossível Deus transformar a vida deles? Hein? É impossível? Você crê que Deus é poderoso para transformar a vida daquela pessoa, da sua família? Você crê? Então diga comigo: é possível. Se eu crer, é possível, irmãos. Irmãos, Deus tem falado tanto sobre fé no meu coração, que quando eu olho para Iafade, eu vejo a Iafade como um grão de mostarda. Que vai o quê? Crescer, querido. Um grãozinho de mostarda.
Vem aqui, cadê os irmãos que estão servindo hoje aí? Vem aqui. Não é para comer isso aqui não, amém, irmãos? Nem para jogar no terreiro do vizinho, nada disso. Aqui, ó. Dá uma para cada um aí. Ó, pastora, vestidão, olha aí. Pois devolve, hein? Devolve não. Sobrar vocês põem aqui. Olha aí, pequenininho, hein? Olha. É para comer, pastor? Não. Não é para comer. Isso é para você ver. Irmão, a sua fé tem que crescer, irmão. Esse grão de mostarda dá para fazer alguma coisa com ele? Tem que plantar, né, Joselito? Se não plantar, não cresce, irmão. Você está vendo aí? Eu estou querendo que você leve para você isso aí, mas não vira amuleto, não, pelo amor de Deus. Oh, Jesus. Não, mas você pode guardar. Eu quero que você guarde isso. Para você, toda vez que você olhar, você vai lembrar o seguinte: um dia um homem de Deus pregou para mim que a minha fé tem que crescer. Ai, pastor, mas está tão difícil, pastor. Está uma luta, pastor. Ah, pelo amor de Deus, que pastor, irmão. Tem que desenvolver. Mas como que eu vou crescer na fé? Semana que vem eu vou pregar. Semana que vem eu vou pregar a continuação, que eu tenho mais coisa aqui. Jesus começou a falar sobre perdão para os discípulos. Sabe o que os discípulos falaram para ele? Aumenta a nossa fé. Jesus começou a pregar para eles sobre perdão. Aí eles falaram: Senhor, aumenta a nossa fé. Irmão, você precisa de fé até para perdoar. Você tem que crer no amor de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você.